Olá, esse é o programa Apostila. Meu nome é Fabrício Bolzan, sou professor de Direito do Consumidor da Rede de Ensino Telepresencial Luiz Flávio Gomes, o LFG. Tema da aula de hoje, práticas abusivas nas relações de consumo. Nesse primeiro bloco, vamos trabalhar com a parte expositiva do tema para os alunos que estão aqui nos nossos estúdios e também via internet. Por isso, vamos conhecer primeiro as alunas, as colegas aqui da Faculdade IESB de Brasília. Por favor, seu nome, colega, e as pretensões na carreira jurídica. Meu nome é Maíse Rodrigues. A minha pretensão, em princípio, é atuar como advogado, mas não descartamos essa possibilidade de vir a atuar no magistrado. Que maravilha! E a colega? Meu nome é Camila Eugênio, eu não pretendo advogar, pretendo seguir a carreira de concurso público. Ok, tem alguma em especial? Magistratura, Ministério Público? Ministério Público. Que maravilha. A colega? Tayane Carneiro, pretendo concurso público, mais à frente carreira de juíza. Que maravilha. E você? Meu nome é Fernanda Lopes Correia e eu pretendo advogar. Colega? Meu nome é Gleiciane Peixoto, pretendo atuar como advogada na área empresarial. Ok. Já tiveram consumidor na faculdade? Já. Ok, maravilha. Agora vamos a um alô, pessoal de São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo, lá da Universidade Municipal. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Que maravilha. Tiveram consumidor já na faculdade? Como é que vocês estão? Estivemos no 4º ano. Ok, então estão no último ano, é isso? Isso, estamos no 5º. Que maravilha, com certeza monografias, com certeza muitos trabalhos de conclusão de curso. Bom, meus caros, tema da aula de hoje, práticas abusivas nas relações de consumo. O que é importante saber sobre as práticas abusivas no Código de Defesa do Consumidor? Como está a tutela no Código de Defesa do Consumidor? O rol lá existente é taxativo ou é exemplificativo? Quais os principais casos envolvendo práticas abusivas nas relações de consumo? Esses e outros temas no primeiro bloco do programa Apostila de hoje. Bom, meus caros, inicialmente é importante saber um conceito de prática abusiva no Código de Defesa do Consumidor, nas relações de consumo. O que seria a prática abusiva? Prática abusiva envolve qualquer conduta de desconformidade com os padrões mercadológicos de boa conduta em relação ao consumidor. Isso mesmo, desconformidade com os padrões mercadológicos de boa conduta em relação ao consumidor. Quer porque o fornecedor geralmente está acima do consumidor no aspecto econômico, quer porque o fornecedor é o detentor do monopólio dos meios de produção. Qualquer conduta que envolva essa desconformidade com os padrões mercadológicos de boa conduta em relação ao consumidor, quer porque o fornecedor está acima no aspecto econômico geralmente, quer porque é o detentor do monopólio dos meios de produção, eu posso falar numa prática abusiva. Portanto, meus caros, importante ressaltar desde logo que tanto no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, como no artigo 51, 39 falando das práticas abusivas e o 51 das cláusulas abusivas, é importante que vocês saibam que tanto num dispositivo como no outro, o rol é exemplificativo, ok? O rol do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 39 e também do artigo 51, rol exemplificativo. Portanto, outras situações podem existir envolvendo práticas abusivas, envolvendo cláusulas abusivas, que não aquelas do CDC? Sim, outras situações nós poderemos encontrar além daquelas do artigo 39 e do artigo 51. Tudo bem? Então, essa é uma informação interessante, porque impossível seria ao legislador, num país como o Brasil, em que o povo dá um jeito de, tem uma lei regulamentando o tema, o povo dá um jeito de ultrapassar essa lei. Impossível seria o legislador trazer rols taxativos envolvendo as práticas abusivas. Então, andou bem o legislador
em colocar rol exemplificativo de práticas e condutas abusivas no Código de Defesa do Consumidor. Também é importante que vocês saibam, quando nós falamos em práticas abusivas, que existem duas classificações principais sobre o tema. Classificação de práticas abusivas quanto ao momento em que se manifestam no processo econômico e classificação de práticas abusivas quanto ao aspecto jurídico contratual. Inicialmente, em relação ao momento em que se manifestam no processo econômico, as práticas abusivas podem ser produtivas ou comerciais. Práticas abusivas produtivas envolvem o quê, meus caros? Envolvem alguma prática abusiva no momento de produção, antes da comercialização. Querem ver um exemplo de prática abusiva produtiva? Já ouviram falar no Inmetro, né? Instituto Nacional de Metrologia. O Inmetro é associado ao Conmetro, que tem por objetivo fiscalizar questões envolvendo a metrologia. Então, muitas vezes, o produto é confeccionado em quantidade menor do que aquela especificada no rótulo da embalagem. Muitas vezes o produto ele é elaborado em desconformidade com os padrões de higiene que nós consumidores devemos aceitar. Então, diante de um produto elaborado, quer em desconformidade com a quantidade do rótulo da embalagem, ou em desconformidade com os padrões de higiene, eu tenho aí um exemplo de prática abusiva produtiva, antes da comercialização, que ocorrem no momento da produção, da elaboração de um determinado produto. Tudo bem? Então, quanto ao momento em que se manifestam no processo econômico, é importante lembrar que as práticas abusivas podem ser produtivas ou comerciais. As práticas abusivas comerciais são aquelas que ocorrem após a colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo, ok? Durante a fase de comercialização. Nós vamos ver alguns casos, mas um dos principais envolve a chamada venda casada. Vincular a aquisição de um produto a outro é prática abusiva e comercial, no período pós-fase produtiva. Tudo bem? Então, primeira classificação que passei para vocês, classificação quanto ao momento em que se manifestam no processo econômico. Nesse aspecto, as práticas abusivas podem ser produtivas ou comerciais. Uma segunda classificação importante envolve o aspecto jurídico contratual. Quanto ao aspecto jurídico contratual, as práticas abusivas podem ser pré-contratuais, contratuais ou pós-contratuais. Isso mesmo. Podem ser pré-contratuais, antes da celebração do contrato. Então, pode envolver uma oferta, uma publicidade enganosa ou abusiva. Pode ser uma prática abusiva contratual. Dentro do contrato, eu posso encontrar cláusulas abusivas, dentre elas, aquele rol exemplificativo do artigo 51, ou até uma prática abusiva pós-contratual, após a celebração do contrato, quando, por exemplo, o fornecedor não cumpre aquela garantia contratual de, por exemplo, 1 ano, ou até a próxima Copa, né? Muito comum no momento em que estamos vivendo. Então, qual que é a questão? Quando falamos numa prática abusiva pós-contratual, o contrato já foi celebrado e ainda assim existe uma prática abusiva. Quer em relação a esse tema de garantia contratual, quer em relação, por exemplo, ao nome do consumidor, ocupar alguma lista, muito após a celebração do contrato, só porque ele faz valer os seus direitos. Infelizmente, tem fornecedores que colocam numa lista aqueles consumidores que conhecem os seus direitos e entram na justiça. Eles acabam não conseguindo efetivar contratações em determinadas áreas, em determinados setores do mercado. Tudo bem? São práticas abusivas pós-contratuais, após a celebração do contrato. Entramos no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 39 do CDC, que conforme já falado na aula de hoje, envolve situações exemplificativas de práticas abusivas.
O 39.1 fala do exemplo da venda casada. É prática abusiva condicionar a aquisição de um produto a outro ou condicionar a limites quantitativos, quando não existir, claro, justo fundamento, ok? Então, venda casada, condicionar a aquisição de um produto ao outro, de um serviço ao outro, ou, meus caros, a limites quantitativos, quando não existir fundamentação justificável. É possível, em momentos de recessão ou de entre-safra, ou até de situações climáticas adversas, limitar o quantitativo de um determinado produto. Por quê? Porque senão não conseguiríamos abastecer todo o mercado. Mas nessa situação, percebam, nós temos uma justificativa, né? A entre-safra ou uma situação adversa climática. Mas fora situações justificativas, não é possível condicionar a determinado quantitativo, não é possível condicionar a aquisição de um produto a outro. Até teve um caso muito interessante, julgado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, de uma empresa cinematográfica que condicionava você comer uma pipoquinha deste tamanho e muito cara. Aí você só podia comer pipoca lá dentro se fosse adquirida naquele estabelecimento cinematográfico. Então, isso é o quê? Isso é uma venda casada. O STJ entendeu que se o estabelecimento cinematográfico admite o consumo de alimentos dentro desse estabelecimento, não pode condicionar a aquisição apenas nas suas dependências. Se eu quiser levar a pipoquinha do tio que fica lá na porta do cinema, eu posso levar, ok? Não é possível condicionar a aquisição apenas daquele que foi adquirido dentro da empresa cinematográfica. Por quê? Porque isso é uma venda casada. Mas uma questão interessante que o STJ entendeu que não se caracteriza como venda casada, não significa limitar a quantitativos, é a cobrança de tarifa mensal do serviço de telefonia fixa. STJ entende como legítima a cobrança de tarifa mensal do serviço de telefonia fixa, ok? Tem até súmula sobre o tema, é a súmula 356 do STJ, súmula 356, entende por legítima cobrança da tarifa de telefonia fixa. Minha opinião, concessa vênia ao STJ, condicionar desta forma é violar o Código de Defesa do Consumidor. Ponho a minha posição. Condicionar a um quantitativo mínimo, a pessoa não consome nada, mas precisa do telefone, se tem alguma situação de emergência ou não, e só pelo fato de ter o serviço de telefonia fixa paga um valor, na minha opinião, há sim o condicionamento a um quantitativo mínimo, há sim violação do CDC. Não vale a minha opinião para concurso público, não vale a minha opinião para a OAB. Para concurso da OAB e concurso público, súmula 356 do STJ, é legítima cobrança de tarifa mínima mensal pelo serviço de telefonia fixa. O 39 também traz como exemplo de prática abusiva, meus caros, a situação de recusar o atendimento ao consumo pretendido pelo consumidor. Então, se, por exemplo, ele quer consumir 20 pacotes de fraldas, ele pode consumir os 20 pacotes de fraldas. Então, não é possível recusar o atendimento se estiver dentro dos limites do estoque do fornecedor. Mas aí uma questão interessante que nós devemos cuidar, e o próprio STJ já apreciou esse tema. Fabrício, vamos supor que o consumidor queira adquirir uma quantidade incompatível com o consumo individual, incompatível com o consumo familiar. O fornecedor é obrigado a lhe entregar tudo aquilo que ele pretende naquele momento? Perceberam a questão? O 39.2 fala que não é possível recusar atendimento à demanda do consumidor. Mas eu estou diante de uma situação em que o que o consumidor quer levar é algo incompatível com o consumo familiar ou o consumo pessoal dele.
provavelmente ele quer revender esse produto por aí. E aí, meus caros? O fornecedor tem que atender esse quantitativo além da média do consumo individual, além da média do consumo familiar? O STJ já entendeu em um julgado que, neste caso, o fornecedor não está obrigado a atender. Por quê, meus caros? Porque estamos diante de uma situação incompatível com o consumo individual, ok? E está evidenciada uma situação em que ele quer revender esse produto. Então, se o quantitativo estiver além daquilo que é uma média do consumo individual ou familiar do consumidor, o fornecedor não está obrigado a atender essa demanda e isso não caracteriza prática abusiva. Também nós temos como exemplo de prática abusiva no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 39, a situação em que o consumidor se depara com um produto que foi entregue na casa dele, sem ele solicitar, ou um serviço que é oferecido a ele, sem ele solicitar, e depois de um tempo vem uma fatura, depois de um tempo vem uma cobrança por aquele produto entregue sem solicitação ou por aquele serviço prestado sem solicitação. O que fala o Código de Defesa do Consumidor neste caso? Para contextualizar, quem nunca recebeu um cartão de crédito com a carta assinada pelo gerente te dando parabéns, né? O senhor é o mais novo cliente do nosso banco. Meu amigo, dica, né? Recebeu o telefone parabéns, ou você desliga ou toma cuidado, né? Que algum prejuízo você vai ter, meu amigo, né? Eu não acredito nesse tipo de sorte. Acredito na sorte daquele que trabalha muito. Tudo bem, pode até existir sorte nesse sentido, mas receber uma cartinha parabéns e um cartão de crédito. Depois de um tempo vem a fatura da anuidade. Você é obrigado a pagar a anuidade neste caso? Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, parágrafo único. Produto entregue sem solicitação. Serviço prestado sem solicitação equivale a amostra grátis. Isso mesmo. Quer produto entregue sem solicitação, quer serviço prestado sem solicitação, equivale a amostra grátis. Ah, Fabrício, quer dizer então que eu posso sair gastando com cartão de crédito por aí que eu não tenho que pagar nada? Não, meus caros, aí é a boa-fé objetiva que rege a relação jurídica de consumo, e boa-fé objetiva não é só cobrada do fornecedor, não. Boa-fé objetiva é também cobrada de quem? Do consumidor. Então, meus caros, quando estamos diante de uma situação como essa, o consumidor não precisa pagar anuidade, mas ele tem que pagar, é claro, aquelas compras que ele fez com o cartão de crédito. Tudo bem? Também tem uma situação de prática abusiva muito interessante, lá no artigo 39, que envolve se valer da fraqueza ou ignorância do consumidor. Por exemplo, em situações envolvendo saúde, situações em que muitos planos de saúde acabam se aproveitando da fraqueza, da fragilidade do consumidor. Durante muito tempo, muitos planos de saúde começaram a condicionar o tempo de internação. Então, tudo bem, você tem o plano de saúde, você paga por mês, mas você só pode ficar internado por uma semana. Aí vem o STJ, súmula 302 do STJ, e proíbe práticas como essa. Não é possível limitar o tempo de internação do segurado envolvendo contrato de plano de saúde. Prática abusiva. Concordam comigo? Você paga o plano de saúde, quando você precisa, você descobre que simplesmente ele cobriria uma semana. As outras 3 semanas que você ficou internado, no total de um mês, você que tem que desembolsar. Isso, prática abusiva, súmula 302 do STJ. Aí o que começaram a fazer alguns planos de saúde? Bom, já que eu não posso limitar o tempo de internação, eu vou limitar o gasto com a internação. Do tipo, você segurado pode ficar internado o tempo que você quiser, mas eu me limito a ressarcir e reembolsar R$3.000. A diária, dependendo do hospital, meio-dia, dependendo do hospital, custa R$3.000. E aí? Prática abusiva. STJ vem com vários julgados e diz: não é possível limitar
o gasto com a internação. Isso é prática abusiva. Aí pensa o plano de saúde. Bom, já que eu não posso limitar no tempo a internação, já que eu não posso limitar o gasto com a internação, vou limitar as terapias. Do tipo, o senhor está com câncer, descobriu agora 3 sessões de quimioterapia por ano. E aí, meus caros? E aí que vem o STJ mais uma vez e fala o quê? Prática abusiva, não é possível essa conduta. Então, estou esperando a criatividade de alguns, para não falar muitos planos de saúde, qual vai ser o próximo passo para que venha a jurisprudência superior e consolide como uma prática abusiva que, infelizmente, ocorre aos montes. Falei também do artigo 51, e no artigo 51 nós temos as chamadas cláusulas abusivas, um rol também exemplificativo de cláusulas abusivas, como, por exemplo, transferir a responsabilidade de determinado fornecedor a terceiros. Não é possível. Se a responsabilidade é da agência de turismo, ela não pode transferir para a companhia aérea, ela não pode transferir para o hotel, porque eu contratei com a agência de viagem. Então, não é possível transferir a responsabilidade do fornecedor a terceiros. E o que é interessante sobre a cláusula, ou as cláusulas abusivas do artigo 51? É interessante que tem lá a primeira cláusula abusiva que impede a limitação de direitos do consumidor. Qualquer cláusula impeditiva ou que implique em redução de direitos do consumidor é considerada uma cláusula abusiva. Mas tem uma exceção no próprio artigo 51, inciso 1º do CDC. Não é possível limitar a indenização, por exemplo, aquele tipo de panfleto ou canhoto de estacionamento que diz: não somos responsáveis pelos objetos deixados no interior do carro. É claro que vocês são responsáveis. Ignore essa cláusula, que é uma cláusula nula de pleno direito. Mas, se for pessoa jurídica consumidora, em situações justificáveis, é possível falar em limitação da indenização. Portanto, em regra, não é possível limitar a indenização que tem direito o consumidor, salvo se o consumidor for pessoa jurídica em situações justificáveis. Exemplo. Vamos supor uma microempresa que adquire vários computadores. E ela chega para a fornecedora e fala: olha, no lugar de você me pagar 100% de indenização em cada computador que der problema, me dê 2 anos de garantia. Eu prefiro que você dobre o prazo de garantia. No lugar de você me dar 1 ano de garantia, que é o que você me propõe, me dê 2 anos de garantia e a gente reduz a indenização em 50% caso ocorra algum defeito, algum problema no meu computador. Entenderam? Vejam só, é uma microempresa, é pessoa jurídica que é consumidora muitas vezes, e no meu caso ela é consumidora, e ela chega a essa conclusão com a fornecedora. No lugar de você me dar 1 ano de garantia, que é o que você está me propondo, me dê 2 anos de garantia, e qualquer problema em cada computador aqui, 50% de indenização. Não precisa me pagar integralmente a indenização. Tenho aí uma situação justificável em que a pessoa jurídica condiciona a redução da sua indenização. Isso está no artigo 51, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Bom, meus caros, esse foi o nosso primeiro bloco, a parte expositiva sobre práticas abusivas no CDC. No próximo bloco, esclareceremos as dúvidas dos nossos colegas. Até mais! Voltamos com o segundo bloco do programa Apostila de hoje, práticas abusivas nas relações de consumo. Meu nome, Fabrício Bolzan, professor da rede LFG. Conforme dito, nesse segundo bloco, nós vamos esclarecer as dúvidas dos alunos que estão aqui em nossos estúdios e também dos alunos via internet. Em primeiro lugar, vamos conversar com o pessoal da Faculdade ESB. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Professor Fabrício, quando ocorre o suprécio e o surrécio nas relações de consumo? Muito boa pergunta da colega, seu nome mesmo? Ok, muito boa pergunta.
a colega que fez o tema de teoria geral do direito, que a gente pode trazer para o direito do consumidor. Em relação ao princípio da confiança, muitas vezes o fornecedor não exerce um direito e quando ele não exerce esse direito, surge um direito para o consumidor. Então, quando o fornecedor deixa de exercer um direito, há a supressão, a suprécio de um lado e há a surrécio do outro, que é o surgimento de um direito ao consumidor. Exemplo, vamos supor que o consumidor pactuou pagar as suas prestações lá na loja do fornecedor, todo mês. E num determinado dia, o consumidor resolveu pagar no banco, no lugar de pagar lá na loja do fornecedor. Não houve reclamação. Segundo mês ele pagou no banco, terceiro no banco, quarto no banco. Criou-se uma expectativa em relação ao consumidor. Perceba, o fornecedor deixou de exercer um direito, que era de receber em seu estabelecimento. Ele admitiu que o consumidor passasse a pagar no banco e surgiu um direito para o consumidor. Quando há supressão de um lado em relação ao fornecedor, há surrécio, o surgimento de um direito para o consumidor. Não pode, depois de um tempo, pelo princípio da confiança que foi criado em relação ao consumidor, o fornecedor falar, ah, não, quero que você volte a pagar aqui no meu estabelecimento comercial. Isso não pode, caracteriza uma prática abusiva, porque já foi criada uma expectativa legítima para o consumidor. Tudo bem? Vamos então ao pessoal lá de São Caetano do Sul, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Grande ABC, tudo bem? O nome do interlocutor e a pergunta, por favor. Olá, professor. Meu nome é Luiz Cardamone e eu gostaria de saber se um estabelecimento que me dê constantemente troco em balas e chicletes, se eu posso juntá-las e exigir que aceitem como forma de pagamento. Muito boa pergunta, Luiz, excelente. Infelizmente é uma prática comum por aí, né? Não tem alguns centavos, às vezes muitos centavos, e você recebe uma balinha de troco, um chiclete de troco. Isso é prática abusiva, por mais que você não possa levar um saco de bala para comprar, você não está obrigado a aceitar essa balinha como troco, ok? Você tem direito a receber o troco em dinheiro, porque receber troco em bala, que não é dinheiro, receber troco em chiclete, que não é dinheiro, isso caracteriza, sim, uma prática abusiva e para evitar situações de conflito como essa que o Luiz levantou, então, Fabrício, posso levar um saco de bala para comprar 1 quilo de picanha e comemorar a minha aprovação no concurso? Para evitar situações problemáticas como essa, prática abusiva é possível denunciar, quer para órgãos públicos como o PROCON, entidades privadas de defesa do consumidor, como o IDEC, como o Brasilcom. É possível, portanto, coibir esse tipo de prática, que é sim uma prática abusiva. Aqui em nossos estúdios, alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho. Colega, seu nome, por favor, para lembrar. Tayane. Tayane, vamos lá. Professor, quando nós fazemos alguma compra parceladamente, e aí por algum motivo foi paga a fatura, mas não consta no sistema da empresa onde foi efetuada a compra, e aí no mês seguinte a próxima fatura vem em dobro, com a parcela do mês e com a anterior que não constou no sistema, mais os encargos de juros. Eu sou obrigada a pagar o total para depois discutir? Não é obrigado a pagar. Claro que muitas vezes o fornecedor não quer estornar, não quer te dar um novo boleto, e aí você pode buscar as autoridades judiciais para que determinem até o depósito judicial daquilo que é devido. E numa situação como essa, Tayane, nós temos uma cobrança indevida que nos termos do próprio Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único do CDC, legitima a restituição em dobro daquilo que eventualmente você venha pagar em excesso. Tudo bem? Então, é prática abusiva essa cobrança dobrada para depois discutir, para depois estornar, você não tem essa obrigação. Muitas vezes, se o fornecedor não quer resolver isso extrajudicialmente, você tem toda a possibilidade de entrar em juízo, discutir e até depositar o valor incontroverso, se for o caso. E se é uma dívida incontroversa, que nem você está dizendo, por exemplo, eu devo 50 por mês, estamos cobrando 100, porque não consta no sistema o pagamento anterior. Você deposita os 50 em juízo e discute, você não pode ver seu nome no cadastro de inadimplência, porque neste caso nós temos uma ação revisional fundada em jurisprudência pacífica do STF e do STJ, e você depositou o valor incontroverso.
Então demonstra totalmente a sua boa-fé e você, num caso como esse, não pode ver o nome incluído no cadastro de inadimplentes. Tudo bem? Vamos voltar a São Caetano do Sul, Grande São Paulo. Alguém tem mais alguma pergunta? Por favor, o nome e a dúvida. Olá, professor. Sou a Luciene Consulo e minha dúvida é: os hotéis podem condicionar a estada a um pacote fechado de 5 dias num feriado, sendo que pretende ficar apenas 2 dias? Essa é uma questão muito interessante da Luciane, porque envolve a questão do feriado. É um pacote promocional, é o feriado, eles estão me condicionando a ficar os 5 dias e não os 2 dias que eu gostaria de ficar. Temos que analisar a questão com razoabilidade, Luciane. Por quê? Se o hotel consegue demonstrar a capacidade dele de lotar esse hotel todo feriado, em todo pacote como esse, judicialmente, provavelmente, o consumidor não vai conseguir ficar só os 2 dias, ok? Porque ele demonstra lá o histórico, olha, eu vou perder dinheiro, eu consigo lotar ou quase lotar o meu hotel. Então, para a jurisprudência, não haveria como falar em venda casada, condicionar a limites quantitativos. Mas se o hotel não consegue demonstrar isso, que ele tem capacidade e nos últimos feriados ele conseguiu lotar, se ele não consegue demonstrar isso no caso concreto, entendo sim como uma prática abusiva, Luciane, capaz de se discutir em juízo até se for o caso. Tudo bem? Os alunos aqui da faculdade ESB, alguém tem mais alguma dúvida? Professor, com relação à pergunta do nosso companheiro lá em São Caetano do Sul, o que é necessário ao consumidor diante dessa prática abusiva do troco em bala ou do troco arredondado a maior, se nós não temos, para poder garantir o nosso direito junto aos órgãos de defesa do direito do consumidor, o que é necessário para a gente comprovar para fazer valer esse direito? Leva a balinha, né? Leva uma testemunha. Você tem como comprovar isso, sim, na parte testemunhal. Olha, isso aqui é uma prática corrente, pegue uns 2 consumidores ou alguém que esteja acompanhando você num momento como esse e leve a situação aos órgãos de defesa do consumidor, sim, quer públicos, quer privados, porque realmente é uma prática abusiva e se nós, operadores do direito, que temos a ciência disso, não tomarmos iniciativas como essa, quiçá a grande população que male sabe assinar o nome, não sabe dos seus direitos e muitas vezes acha que isso é uma prática comum, porque é um costume daquele local dar troco em balinhas. Então, é nossa obrigação, operadores do direito, com certeza, fazermos valer isso. Aí é questão de prova, mas sem sombra de dúvidas, levar o tipo da bala que você recebe e uma testemunha, já teríamos elementos suficientes para conseguir demonstrar a situação perante um órgão de defesa do consumidor. Portanto, é essa dica que eu passo para você, minha colega. Pessoal de São Caetano, tem mais alguma dúvida? Professor Eneilson, eu gostaria de saber se eu faço um pacote com a academia por 1 ano e decorreu 6 meses, aí eu não pretendo continuar na academia. Ela tem que devolver a sua totalidade, neste caso. Se ela não devolver, é abusivo ou não? Muito boa pergunta. Planos de 1 ano, por exemplo, envolvendo academias, e o colega fez 6 meses. Você não é obrigado a pagar todo o resto. Se você já deixou cheques, você tem direito à sua restituição, porque você não pode pagar por um serviço em que não houve a prestação correspondente, ok? Então, tem que devolver sim. O Código de Defesa do Consumidor trata das compras parceladas, não é possível a perda de tudo aquilo que você já pagou, nem em razão de inadimplemento, nem em razão de rescisão contratual. Então, não é possível a academia, neste caso concreto do seu exemplo, se ater, ou melhor, se apoderar de todos os outros 6 meses em que não houve a prestação de serviço. Você pagou por 1 ano, se não houve a prestação dos demais 6 meses, você tem direito sim à restituição. Bom, meus caros, neste bloco o objetivo foi esclarecer as dúvidas dos nossos alunos aqui do estúdio e também via web. No próximo bloco, vamos a um quiz, vamos testar os conhecimentos sobre o tema da aula de hoje, práticas abusivas
nas relações de consumo e saber se realmente a compreensão foi bem feita. Até mais! Voltamos para o último bloco do programa Apostila de hoje. Meu nome é Fabrício Bolzan, professor da rede LFG. Tema de hoje, Direito do Consumidor, práticas abusivas. Nesse último bloco, no bloco final, um quiz. Cada um dos nossos convidados, alunos aqui do estúdio terão um controle como esse. Cada pergunta teremos 4 alternativas e cabe a cada um de vocês clicar na alternativa correta, ok? Eu vou entregar esse controle aqui à Fernanda, que é o primeiro controle da Fernanda, e o aluno que mais pontuar aqui em nossos estúdios vai levar 2 obras como uma forma de incentivo ao estudo de vocês. Tudo bem? Ao pessoal de São Caetano do Sul, gostaria que fizessem aí também uma enquete que no final do programa voltarei para saber como é que foram. Tudo bem? Maravilha, então vamos à primeira pergunta envolvendo o tema da aula de hoje. Primeira pergunta, por favor. A prática abusiva, quanto ao momento em que se manifesta no processo econômico, é classificada como produtivas ou comerciais? 2. Pré-contratuais ou contratuais? 3. Pré-contratuais ou pós-contratuais? E 4. Pré-contratuais, contratuais ou pós-contratuais. Qual a alternativa a ser assinalada? Vamos à resposta correta. Número 1. A prática abusiva, quanto ao momento em que se manifesta no processo econômico, é classificada como produtiva ou comercial. Geralmente em maior número, a prática abusiva é uma prática abusiva comercial, ok? Mas se ocorrer na fase de produção, também poderemos configurar a chamada prática abusiva quanto ao momento em que se manifesta no processo econômico. Próxima questão. A prática abusiva quanto ao aspecto jurídico contratual é classificada como 1. Produtivas ou comerciais? 2. Pré-contratuais ou contratuais? 3. Pré-contratuais ou pós-contratuais? E 4. Pré-contratuais, contratuais ou pós-contratuais? Qual a correta? Vamos à resposta a ser assinalada. Número 4. Quanto ao aspecto jurídico contratual, a prática abusiva é classificada como pré-contratuais, se ocorrer antes da consecução do contrato, contratuais no interior, no conteúdo do contrato, ou pós-contratuais após a celebração do contrato de consumo. Portanto, temos sim situações abusivas antes da celebração do contrato, quer numa oferta, quer numa publicidade enganosa. No próprio conteúdo do contrato, podemos encontrar cláusulas abusivas e até após a celebração do contrato. Já disse para vocês, na parte dispositiva, muitos consumidores que fazem valer os seus direitos, eles são colocados numa lista e alguns fornecedores não querem contratar com eles, com medo de serem colocados em discussão judicial. Portanto, estamos diante de uma prática abusiva pós-contratual. Próxima pergunta. Segundo o STJ, empresa cinematográfica que admite o consumo de alimentos apenas se adquiridos em sua dependência, 1. Não viola o CDC, 2. Viola o CDC pois pratica a chamada venda casada, 3. Pratica conduta aceita pelos costumes, ou 4. Nenhuma das anteriores. Qual a assertiva a ser assinalada? Resposta correta é a de número 2. Viola o CDC, pois é venda casada, vincular a aquisição de produtos alimentícios apenas se adquiridos na dependência. Só pode consumir
pipoca dentro do cinema, se adquirida a pipoca nas dependências deste cinema. Isso realmente uma situação comum, infelizmente, mas que o próprio STJ já entendeu como prática abusiva. O STJ faz uma ressalva muito interessante. Diferente se eu estou diante de um restaurante. Se eu estou diante de um restaurante, eu não vou levar pipoca, eu não vou levar marmita para comer dentro do restaurante. Mas no cinema, se a própria empresa cinematográfica admite o consumo de alimentos, mas desde que por ela vendidos, aí está errado, isso é uma prática abusiva. Próxima questão. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. 1. Não viola o CDC. 2. Viola o CDC, pois pratica a venda casada. 3. Pratica conduta aceita pelos costumes. E 4. Viola o CDC e o produto ou serviço entregue será considerado amostra grátis. Qual assertiva a ser assinalada? Resposta, neste caso, é a de número 4. Realmente, se o produto é entregue sem solicitação ou o serviço é prestado sem solicitação, viola o CDC, tanto o produto como o serviço serão considerados como amostra grátis. Claro que a boa-fé é observada e deve ser observada também pelo consumidor, ok? No caso do cartão de crédito, entregue sem solicitação, o consumidor não tem que pagar anuidade, mas ele tem que pagar as compras ou eventuais compras efetuadas de forma parcelada ou à vista naquele cartão de crédito. Próxima questão. Limitar o tempo de internação do consumidor segurado. 1. Não viola o CDC. 2. Viola o CDC, pois pratica a venda casada. 3. Pratica conduta aceita pelos costumes. E 4. Viola o CDC e a súmula 302 do STJ. Qual assertiva a ser assinalada? Resposta correta é a de número 4. Limitar o tempo de internação do segurado, viola o Código de Defesa do Consumidor, é prática abusiva, e viola a súmula 302 do STJ. O STJ já consolidou a questão em súmula, enunciado de número 302, de que não é possível limitar a internação do segurado. Próxima questão. A cobrança de tarifa de assinatura mensal de telefonia fixa. 1. Não viola o CDC na posição do STJ. 2. Viola o CDC, pois condiciona a aquisição a limites quantitativos. 3. Pratica conduta aceita pelos costumes. E 4. Nenhuma das anteriores. Qual deve ser assinalada como correta? A resposta correta é a de número 1. Não viola o CDC na posição do STJ. Realmente o STJ já pacificou a questão, súmula de número 356, é legítima a cobrança da assinatura mensal do serviço de telefonia fixa. Teve um voto vencido no leading case do ministro Herman de Vasconcelos e Benjamin. Eu concordo particularmente com o voto vencido do caso inicial, mas não prevaleceu nem a posição do ministro Herman, nem a minha posição, prevaleceu a posição de que é legítima a cobrança da tarifa mensal de telefonia fixa. Próxima questão. No caso de cirurgia de redução de estômago, 1. Não há necessidade de cirurgias plásticas acessórias para o STJ. 2. Há necessidade de cirurgias plásticas acessórias para o STJ. 3. Há necessidade de cirurgias plásticas acessórias para o STJ quando expresso no contrato. E 4. Nenhuma das anteriores. Qual assertiva deve ser assinalada neste caso?
Vamos à resposta correta. Número 2, há necessidade de cirurgias plásticas acessórias para o STJ, sem o condicionamento de estar expresso no contrato. Por quê, meus caros? Se eu estou diante de uma cirurgia de redução do estômago, e quais as cirurgias plásticas acessórias? Para retirada de peles excedentes, porque a pessoa vai emagrecer bastante. Independentemente disso estar previsto no contrato, tem que ser feita a cirurgia plástica acessória. Por quê? Faz parte da principal cirurgia, que é a redução do estômago. Não teria sentido a pessoa reduzir o estômago, né? Emagrecer bastante e ter que conviver com aquelas peles excedentes, ok? Então, por fazer parte da cirurgia principal, independe de previsão expressa no contrato de consumo, pelo menos essa é a posição que prevalece no Superior Tribunal de Justiça. Próxima questão. Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor. 1. Não viola o CDC. 2. Viola o CDC, pois pratica a venda casada. 3. Pratica a conduta aceita pelos costumes. E 4. Viola o CDC e o serviço será considerado amostra grátis. Qual a ser assinalada? Resposta, neste caso, é a de número 4. Realmente viola o CDC e o serviço será considerado como amostra grátis, caso não haja orçamento e expressa autorização do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor faz uma ressalva em relação às situações costumeiras. Então é costume de uma determinada empresa deixar o carro todo mês para revisão, carro de um diretor. Aí é diferente, existe aí um costume estabelecido entre as partes, entre o fornecedor mecânico e o consumidor. Mas salvo essas situações em que o costume já é existente, tem que ter orçamento e expressa autorização do consumidor. Próxima questão. Não é cláusula nula de pleno direito a que 1. Transferir responsabilidades a terceiros. 2. Subtrair do consumidor a opção de reembolso de quantia já paga. 3. A que estabeleça obrigações consideradas iníquas. E 4. Limita a indenização em situações justificáveis quando o consumidor for pessoa jurídica. Qual deve ser assinalada neste caso? Resposta, neste caso, é de número 4. Não é cláusula abusiva de pleno direito aquela que limita a indenização em situações justificáveis quando o consumidor for pessoa jurídica. Falei para vocês, a regra do artigo 51, inciso 1º é cláusula abusiva aquela que reduz ou exclui o consumidor em relação a algum direito seu. Em regra, não é possível limitar a indenização, salvo se estivermos diante de uma pessoa jurídica consumidora e em situações justificáveis. Por quê? Neste caso, o legislador entendeu que a pessoa jurídica teria maior condição de analisar o caso concreto e verificar o que era mais favorável a ela. Muitas vezes é mais favorável reduzir e limitar a indenização e receber uma garantia dobrada do que pactuar de acordo com o que é oferecido ao consumidor comum, pessoa física. Portanto, em razão dessa maior capacidade de discernimento presumida da pessoa jurídica, é que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, inciso 1º, estabeleceu desta forma. Última questão da aula de hoje. Presume-se exagerada, entre outros casos, a cláusula que 1. Ofende os princípios superficiais do sistema jurídico a que pertence. 2. Restringe direitos ou obrigações fundamentais do fornecedor. 3. Se mostra excessivamente onerosa para o fornecedor. E 4. Nenhuma das anteriores. O que vocês acham como correta? Questão correta é a de número 4, nenhuma das anteriores.
Quando falamos em cláusulas abusivas, aquelas que ofendem princípios fundamentais do consumidor, da relação jurídica de consumo. Quando falamos em cláusulas que restringem direitos e obrigações dos consumidores e não dos fornecedores. Quando se mostra excessivamente onerosa ao consumidor e não ao fornecedor. Portanto, nenhuma das alternativas correta, a de número 4. Gleiciane, a vencedora? Que maravilha, Gleiciane, parabéns a você. Obrigada. Sucesso, aqui 2 obras importantes de bons doutrinadores para incentivá-la nos seus estudos, na conclusão dos cursos. Quero ouvir uma palavra final do pessoal lá de São Caetano do Sul, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Como é que foram aí, meus caros? Quem que foi o vencedor? Então, todo mundo acertando. Eu quero constatar isso daí, viu? Tinha uma câmerazinha aí, viu, meus caros? A gente vai constatar depois quem foi o vencedor em São Caetano. Brincadeiras à parte, um abraço ao pessoal aí de São Caetano, um grande ABC, coladinha à cidade, a nossa capital paulista. Um abraço também aos nossos alunos aqui de Brasília, da Faculdade IESB. Meu nome é Fabrício Bolzan, mais um programa Apostila que chegou ao fim. Foi uma satisfação e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.